um prazer muito grande estar aqui hoje. Estamos no último dia, no último encontro da parte da manhã do mês de setembro, falando do Setembro Amarelo. E eu quero compartilhar algo com vocês. Mas antes disso, eu queria conhecer você que veio pela primeira vez aqui na nossa igreja. Eu vou pedir para que você levante a sua mão fazendo um sinal, falando assim: eu, Gabriel, eu estou aqui pela primeira vez. Que nós temos uma lembrança reservada para você, um presente para poder te dar. Então faça um sinal assim com a sua mão. Quem estiver na internet também pode fazer o sinal, dizendo que é a primeira vez que está aqui. E no final do encontro, as pessoas que estão de camisa laranja, tanto na sua esquerda, na minha esquerda, na sua direita, elas vão estar te conduzindo para te presentear, te dar uma lembrança, tá bom? Como ninguém levantou a mão, mas até o final, alguém daqui a pouco levantou. Ai, que bom. Então, pela sua presença, nós louvamos a Deus com palmas. Desculpa, eu não tinha visto, mas é um prazer. Se tiver alguém online, alguém do chat vai falar com você também. E eu quero também trazer mais 2 anúncios aqui, antes de começar a palavra. Falando em primeiro lugar, em que você ouviu o pastor Renato falando, que você precisa entrar, que você precisa se aprofundar. São experiências que você vai ter com Deus, que vai mudar a sua vida de uma forma extraordinária. E às vezes você não contribuiu agora, com esse projeto. Nós temos Nova Vida Kids, nós temos a New Life. E os conectados, os jovens, que estão tão empolgados com isso, que também colocou ali à venda algumas camisas ali fora. Uma delas é essa daqui que eu estou também, já estou fazendo até uma propaganda antes. Mas que você contribua, tá? Está chegando o Natal aí, muita gente fala que na Líder já é Natal, Então, você já vai separando sua roupa do Natal, do Ano Novo, já compra uma camisa lá, vos aliviarei, aí tá aparecendo algumas fotos. Compre camisa para dar alguém de presente, que automaticamente você também está acelerando o processo da New Life. Você está não somente se presenteando e presenteando alguém, você está acelerando que Deus ele alcance essa juventude de uma forma mais rápida. Amém? E o meu último recado antes de começar a palavra é o seguinte: hoje, se você, 11h04 da manhã, se você já está com fome, ou se você ainda vai ficar com fome, olha que foto linda. Temos uma lasanha bolonhesa hoje. Eu fui lá na cozinha mais cedo pegar o que eu precisava lá e a dona Judite falou: lembra da lasanha. Eu falei: dona Judite, o cheiro daqui a pouco vai invadir a igreja, o pessoal vai querer até sair correndo. Então, ao final do encontro, temos uma lasanha bolonhesa de R$17. Gente, outro dia eu conversei com o pastor sobre isso. Falei: pastor, esses valores são muito simbólicos. O pastor falou: sim, verdade. Falei: gente, a quantidade de comida que vem. Eu vou falar sempre primeiro da quantidade e depois de sabor, Como o pastor Renato falou, a barriga mostra isso. Mas a quantidade que vem, o sabor que é essa comida. E esse preço, se eu fosse você, eu não deixava a sua esposa fazer comida em casa. Então a sua esposa falava: vou dar um alívio para o maridão que faz comida e vou comprar a lasanha. Tá bom? Então vamos a nossa palavra, aquilo que Deus ele já tem falado com cada um de nós. Eu estava ali pensando, mais cedo. Eu vim para essa igreja há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, e eu fiquei imaginando como que o Espírito Santo de Deus ele é poderoso. Toda vez eu vou embora daqui falando: nossa, esse culto foi melhor do que o anterior. E eu sempre me surpreendo. E eu sempre vejo que é um culto diferente. Não adianta, temos programações, as pessoas planejam as coisas, mas o Espírito Santo de Deus, quando Ele governa, quando Ele orienta, tudo muda, tudo se transforma e fica algo maravilhoso. Eu já estou aliviado cada vez mais que eu venho a esse lugar. Mas nós estamos finalizando hoje pela manhã esse encontro. E se você não saiu daqui diferente, em nenhum dos encontros que você veio, pare e reflita e saia diferente hoje. Porque pessoas precisam de você. Nós vamos falar sobre isso lá na frente. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jó, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Nós vamos começar falando um pouco sobre essa questão, O nosso tema desse mês
é um tema que foi um dos primeiros versículos da Bíblia. Eu estou falando primeiro, agora eu estou falando de Mateus, tá? Calma aí, vai procurando Jó e faz as duas coisas ao mesmo tempo. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei. A outra igreja que eu era tem estampado isso lá na parede da igreja. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então é algo que Deus ele prepara. E quando o Cadu me convidou para para trazer essa mensagem, eu falei, Cadu, é algo que você nem imagina como esse versículo está direcionado com a minha vida esse tempo todo. Mas vamos lá. Jó capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5. Eu vou ler ali para que fique na mesma versão. Tu tens ministrado sabedoria a muitos e tem encorajado a diversos braços desfalecidos. Tuas palavras têm sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos vacilantes. Contudo, agora chegou a tua vez de estar em dificuldade. Tu te perturbas e ao seres provado, te desanimas. Curva sua cabeça, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que estamos, Senhor, sendo ministrados por Ti, pela Tua palavra. Eu quero, Deus, que aquilo que eu tenha planejado, se não for algo, Pai, vindo de Ti, ou se não for algo que seja, Pai, primordial nesse momento, que Tu altere, mas eu quero sempre estar debaixo da Tua governança. Mas, Senhor, alcance os corações assim como Tu alcançou o meu nessa mensagem. Assim como, Senhor, Tu tem me dado o alívio, que Tu alivie também as pessoas que estão ouvindo e que ainda vão ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Falamos de Jó. Jó seria uma ideia, né, muito fácil de você entender, porque você já deve ter ouvido falar de Jó muitas e muitas vezes. Mas no texto que acabamos de ler, fala o seguinte: Jó, você aconselhou muitas pessoas. Você era a pessoa que estava preparada para motivar alguém. Jó era uma pessoa de muitos bens, motivado. E agora está passando por algo e você desanima. Muitas das vezes a gente dá muito conselho, né, para os outros. Muitas das vezes a gente acha que o problema do outro se resolve no estalar de dedo. Se fosse comigo, eu faria isso, isso e isso e seria resolvido. E quando chega até nós, a nossa postura muitas das vezes não é resolver com estalar de dedo. Tudo aquilo que a gente ensinou para alguém, a gente não coloca em prática na nossa vida. Ou então a gente coloca em prática e não dá certo. É algo que você precisa parar e entender que vivenciar algo na sua vida te dá muito mais propriedade para falar de algo que você acha que resolve. Então você vê que alguém hoje passa por alguma dificuldade e que talvez você não tenha passado por essa dificuldade na sua vida. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. Se hoje eu vejo alguém que perdeu um pai e eu vou chegar para aconselhar essa pessoa, eu não perdi o meu pai. Eu não sei qual é a dor que aquela pessoa está sentindo, independente do jeito com que ela se relacionava com o pai dela. Às vezes ela tinha um relacionamento muito íntimo com seu pai e está fazendo falta, ela está ficando triste por isso. Mas eu não posso aconselhá-la de uma forma com propriedade. E Jó, naquele momento ali, ele começou a passar por algo em que ele perdeu e que, naquele momento, é falado para ele: olha, você é aquele cara que sempre aconselhou. Você é aquele cara que sempre ajudou. O seu joelho nunca foi enfraquecido e agora os seus joelhos estão enfraquecidos. Mas como assim? Jó era um homem segundo o coração de Deus. Jó era um homem que Deus, né, se você não conhece a história, eu vou te trazer um breve relato. É aquele que Deus falou assim: olha, só não tira a vida dele, mas pode tentar, que eu conheço a benevolência de Jó. Pode ir. Então, quando a gente para analisar que teoria e prática são coisas diferentes, é isso que eu vim falar com você. E eu vou falar com você, acabei de me lembrar da história de Elias, né? E no livro de Tiago fala que Elias, ele tinha os mesmos sentimentos que nós. Tiago 5,17, se eu não me engano. Eu estava até traçando um paralelo sobre isso, mas se vocês puderem me ajudar, eu acho que é isso.
Isso, olha lá. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Vamos discorrer um pouco sobre isso. Só o 17, obrigado. Então ele era um homem que tinha os mesmos sentimentos que nós. Ou seja, um ser humano. É aquele que tem seus desafios do dia a dia. E Elias, ele por um determinado momento, ele entrou em uma crise. Elias teve uma crise. E se eu e você temos os mesmos sentimentos que Elias teve, se eu e você temos a capacidade de orar para chover e chover, de orar e cair fogo do céu e cair, nós também temos a mesma fragilidade de que algo que alcance a nossa vida vai nos gerar uma crise. E isso não é ruim, isso não é algo impossível, e isso eu não vim aqui te dizer que não vai acontecer com cada um de nós. O problema é quando essa crise, ou quando esse desânimo, ou quando isso acontece de uma forma prolongada. Nós ficamos tristes, às vezes nós acordamos, temos uma notícia e nosso dia não está muito legal. E você está triste porque o seu dia não foi legal, porque você teve uma notícia que não foi muito animadora. O problema é quando se prolonga esse desânimo. O problema é quando você fica 1, 2 semanas triste. E às vezes você nem lembra o real motivo que você está triste. Aí que começa uma tristeza diferente na nossa vida. Eu quero que você faça comigo uma leitura de 1 Reis, capítulo 19. Hoje nós vamos ler alguns versículos aqui, mas eu quero que você entenda que está tudo interligado. 1 Reis 19, eu vou ler aqui porque é um pouquinho longo. E Acabe fez saber a Jezabel, eu vou te trazer um panorama do que eu vou falar, tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Ele, porém, volta um pouquinho, repita comigo, isso vai ser importante. E deixou ali o seu servo. Preste atenção nisso. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de 1 dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Repita comigo, não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, o tocou e disse: levanta-te, come, porque será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida por me atirarem. E Deus lhes disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias?
Bom, Elias passou por um momento em que ele teve uma crise. Mas você vai lembrar da história de Elias e há de convir comigo que a crise que Elias passou não estava relacionada ao seu ministério. Elias foi aquele que orou e o fogo caiu. Depois monta o altar, faz. Se você não sabe a história de Elias, aí em 1 Reis você vai entender, eu não vou tomar muito seu tempo com isso. Mas a crise de Elias, ela não era de forma nenhuma falta de unção de Deus. A crise de Elias, em nenhum momento, ela foi a falta de fé que ele tinha em Deus. A crise de Elias, ela não poderia ser através daquilo que já estava sendo feito, relatado. Pessoas se tinham a vida mudada através de Elias. Porque Deus usava muito Elias. Então, por que será que Elias teve uma crise? Por que será que Elias, que tem os mesmos sentimentos, assim como nós, ele passou por um momento em que ele caminhou até chegar numa caverna? Por isso que eu pedi para você repetir comigo. A mensagem, a palavra de Deus, ela vai trazer o seguinte. Ele chega, finaliza com diversos soldados, e uma mulher chega e fala assim, eu vou te matar. Chega o recado lá para ele. Simples, sucinto. Eu vou fazer com você aquilo que você fez com os outros. E Elias fica com medo. E Elias começa a fugir do caminho, a sair daquele caminho. O que eu consigo entender sobre a crise que Elias teve nesse momento foi que Elias, ele por algum momento, ele pegou algo para ele, em que muitas das vezes Deus não quer que nós pegamos. Mas ele achou que ele deveria ser mais ou ir além do que os seus pais foram. Entenda bem uma coisa, a Bíblia não fala, eu não encontrei sobre os pais de Elias, quem foram os pais de Elias. Mas há de convir que se ele tinha esse sentimento, e ele foi daquela forma, né, que Deus usou ele da forma que usou, e ele se sentiu mal por não ter sido mais do que os seus pais, devem ter sido pessoas totalmente usadas por Deus. Mas o que eu quero dizer para você e trazer para você aqui agora, às vezes o que tem causado o nosso desânimo, nosso desespero, ou a nossa insatisfação, que tem nos deixado triste, foi algo que pegamos para cada um de nós, como se fosse Deus que tivesse dado. E nós colocamos as nossas expectativas nisso, e somos frustrados. Às vezes você está bem financeiramente, às vezes você está bem de saúde, às vezes você está bem no relacionamento com Deus e com os seus amigos, mas você está triste, e você não sabe o porquê. Porque alguma frustração da vida fez com que você imaginasse que eu deveria ser assim, ou eu deveria fazer isso, ou eu não faço isso, e isso tem me causado a tristeza. Eu vou trazer um exemplo para você entender, que eu gosto muito de exemplo. Tivemos há pouco tempo aí, né? Se eu perguntar, quem conhece o Luva de Pedreiro, todo mundo conhece, né? Receba, o Cadu até falou. Todo mundo conhece. Foi um cara que conseguiu sucesso, conseguiu a fama, ele rodou o mundo todo. Pessoas que eram destaques inacessíveis faziam vídeos na rede social imitando o que um menino num campo de terra falou. Você imagina, eu sou muito fã, né, um exemplo, do Cristiano Ronaldo. E ele fez aquele vídeo imitando o Cristiano Ronaldo. Daqui a pouco, o mundo inteiro faz esse vídeo. E daqui a pouco esse menino começa a viajar e começa a ganhar muito dinheiro e começa a ter acesso a coisas que ele nunca imaginou ter na vida dele. E semana passada, retrasada, ele faz um vídeo dizendo, eu vou largar tudo. Eu não estou bem. Eu vou abandonar tudo, eu não faço mais vídeo. Ele apagou tudo que ele tinha construído na rede social dele até aquela data. Mas por quê? Por que ele não tinha desistido de viver antes de fazer sucesso? Quando ele não tinha dinheiro, quando ele não tinha os acessos que ele tinha, quando ele não tinha nada. Algo que ele criou de expectativa na vida dele, que ele não cumpriu, ou que ele se sentiu fracassado. E tudo isso anulou tudo que ele conquistou. Estou querendo trazer esse paralelo para você, porque às vezes a gente
colocou algo na nossa mente em que se a gente não conquistar aquilo, que muitas das vezes não é o que Deus desejou ou planejou para cada um de nós, nós anulamos tudo aquilo que Deus nos concedeu. Nós anulamos tudo aquilo que Deus já preparou e já reservou e já te deu diferente. E você fica com medo. E você fica frustrado. E você começa a querer se isolar. E foi o que aconteceu com Elias. Elias achou que ele tinha que fazer mais do que os seus pais. E para ele aquilo que já tinha feito através, Deus tinha feito através dele era pouco. Então eu prefiro me isolar porque eu não sou digno de alcançar os meus pais. E ele começa a se frustrar. E começa a desejar coisas que ele não quer. Ele chega naquele lugar, ora ao Senhor e fala: Senhor, tira a minha vida. Era só ele ficar onde ele estava. Ele ia morrer, não é? Ele não fugiu por isso? Ele não estava ali preocupado em perder a sua vida? Então, ele não queria perder a vida dele. Ele só queria tirar aquele vazio que estava dentro dele, mas que ele não sabia o que era. E eu estou imaginando que a frustração maior dele, segundo a palavra, seja a expectativa que ele criou de ser melhor que os pais dele. E às vezes a gente tem essa expectativa dentro de nós. Meu pai é um advogado. Eu, hoje, sou um jogador de futebol. Eu já conquistei muito mais coisas que o meu pai. Mas eu não sei conversar com meu pai sobre algum caso da justiça, ou sobre um assunto relacionado a isso, então eu me sinto mal. Porque o sonho do meu pai era que eu fosse advogado. E você destrói tudo aquilo que você já conquistou, porque aquilo para você não tem mais valor. Aquilo para você não importa mais. Eu não estou dizendo que Elias deixou, desprezou, mas dentro das suas emoções, nós como seres humanos fazemos isso. Começa a lembrar aquilo que Deus já te concedeu. Eu falei para você que eu trabalho 2 semanas no Rio de Janeiro e 1 semana em São Paulo. Já falei isso para você aqui diversas vezes. E eu não queria continuar da forma que eu estava. O André me chamou para fazer o Crown. Falei: André, não posso me comprometer, porque sexta-feira, tem sexta-feira que eu estou em São Paulo, tem sexta-feira que eu estou no Rio. Então eu não posso me comprometer com isso. E outras coisas, eu faço o Avance toda segunda-feira. Então segunda-feira que eu estou em São Paulo, eu não posso ir para o Avance. Eu faço online na quarta. Aí na quarta tem o PG. E eu comecei a falar: Deus, eu te agradeço por tudo que tu me deu. Hoje eu estou muito melhor do que antes. Hoje, trabalhando em outro estado, eu estou muito melhor do que antes. Em todos os aspectos. Qualidade de vida, relacionamento com a minha família, financeiramente. Mas não está legal. E por muitas vezes eu fiquei triste. Por muitas vezes eu me frustrei. Porque eu deixei esse sentimento de deixar a minha esposa e meus filhos em casa durante 1 semana. Por tudo aquilo que Deus já tinha colocado na minha vida e já tinha conquistado. E quando eu saio do trabalho lá em São Paulo e eu vou para casa, eu subo uma rua. E eu gostava de subir aquela rua andando. E era uma rua longa, é uma rua longa. E às vezes a Andresa falava assim: Gabriel, pega um Uber, pega um ônibus. Eu falei: Andresa, eu vou pensando na vida subir nessa rua. Eu vou refletindo aquilo que Deus já fez na minha vida e vou subir nessa rua. E vou falando com Deus. E chegamos aqui numa sexta-feira que eu estava no Rio, no Crown. Eu falei assim: gente, vamos orar para que a minha transferência saia para o Rio de Janeiro. Mercado em São Paulo é muito melhor para o que eu faço, mas não está legal. Vamos voltar. Eu preciso fazer esse caminho de volta. Eu preciso ir para São Paulo com a minha família toda, não sozinho. Se um dia Deus quiser que eu vá, eu vou. Eu me coloquei lá. Eu aceitei. Eu me coloquei. Mas Deus tem me orientado. E na sexta-feira agora, eu já tinha ido para lá em maio de 2021 e me foi falado assim: olha, aqui é muito acelerado, aqui é muito diferente do que no Rio, e você precisa ficar 1 ano
parado nesse cargo. Você tem um potencial enorme para alcançar outros patamares aqui, mas eu não posso. É questão de RH. Você precisa ficar travado. Beleza, eu cheguei em maio de 2021 e eu falando com Deus, falando: Senhor, Tu és aquele que sabe da minha vida, aquele que pode fazer o que o homem não pode fazer. Isso não estava na mensagem, tá? Mas acho que é bom que eu fale. Em abril de 2022, eu recebo uma primeira promoção para provar que Ele é Deus. Porque se poderia esperar até maio, ou se deveria, essa era a regra, né? Eu acharia normal. Mas eu vejo a provisão de Deus quando em abril, um mês antes. O que custa? O que dependia esperar mais 30 dias ou 20 dias úteis? Mas não, é para provar que Ele é Deus. Amém. Cheguei, fui promovido. E agora, Gabriel, você foi promovido em abril de 2022. E eu me candidatei para uma outra promoção. Eu sou ousado, irmãos. Eu sou ousado. Gabriel, você não pode. Quem tem que falar se eu posso ou não é Deus. Eu vou. O máximo que eles podem fazer é falar que não. E mesmo eu não tendo os pré-requisitos, que eu deveria aguardar 6 meses no cargo atual para sair. Como é que alguém chega e já quer sair? Foi feita uma entrevista, né? Agendaram uma entrevista, tal. A princípio errado, porque não viram o tempo que eu tinha lá. E eu falei para a Andresa assim, Andresa, é minha. Não tem como dar errado. E eu criei uma expectativa nisso. Irmãos, eu fiz a melhor processo seletivo interno da minha vida. Eu não preciso trabalhar mais de terno, mas eu botei social, eu fui preparado. Eu falei assim, eu não posso perder essa oportunidade, é essa. E eu fiz a melhor processo seletivo interno da minha vida. E a resposta veio logo depois. Falando assim, olha, parte técnica, você deu aula. Mas parte pessoal, teve 2 pontos que eu não gostei. Irmãos, eu me frustrei de um jeito, que eu fiquei chateado. A Andresa chegou, eu estava em casa, ela chegou, falou, o que foi? Eu falei, Andresa, o cara teve a cara de pau de me falar isso. Ele quer um amigo ou ele quer um profissional? Parte técnica eu sei, para que ele quer amigo? Parte pessoal. Eu me frustrei, irmãos, eu esqueci do que Deus tinha feito comigo. E eu esqueci que Ele era aquele que podia tirar da onde eu estou, para onde eu vou, o que eu vou fazer. E continuei a minha vida. E a Andresa falou assim para mim, Deus está preparando o melhor para você, amor, fica tranquilo. Você acabou de ser promovido, para com isso. Você não tem que esperar 6 meses? Era melhor você se frustrar agora do que você ter uma notícia lá na frente depois. E assim, queridos, olha como Deus faz. Depois vem uma outra pessoa me procurar. Porque aquele primeiro processo seletivo que eu fiz, a pessoa não quis prosseguir. Depois eu descobri porque eu não ia ter o tempo suficiente. E ela me procura por uma vaga muito melhor. E uma vaga no Rio de Janeiro. E falou assim para mim, eu preciso... Calma, segura que o melhor ainda está por vir, segura. E ele falou assim, eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Olha, tem uma vaga melhor, mas no Rio de Janeiro. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele, o quê? Eu falei, eu moro lá. Só isso. Eu moro lá no Rio de Janeiro, então para mim é sensacional. Aí ele falou assim, só que tem 2 problemas. Você está no nível A, só para vocês entenderem, essa vaga é do nível C. Eu não posso pular você do A para o C. E outra, você não tem 6 meses ainda nesse lugar novo. Então, tem 2 problemas. Mas falaram tão bem de você, deixa eu fazer um processo com você. E depois que eu fizer esse processo, já fica reservado. O dia que você estiver no B, com mais tempo, eu te chamo de novo. Ele já deu um balde de água fria ali. Mas eu fui. Fizemos o processo e ninguém fala nada, Aí na sexta-feira agora, eu tinha que ir para São Paulo. No domingo, né, eu tinha que ir para São Paulo, mas na sexta-feira em casa eu desliguei meu computador. Aí a Gabriela falou assim, papai, você vai para São Paulo? Eu falei, vou, filha.
Ah, papai, eu não queria. Falei, filha, papai também não. Então vamos orar? Eu nunca tinha orado com ela para isso. E começamos a orar. E ela falava assim, papai do céu, que meu pai não vai mais para São Paulo. Eu quero meu pai aqui. Amém. E eu falei, meu Deus, eu nunca tinha orado com a minha filha. E vamos embora. E na correria, sexta-feira, tem uma pessoa aqui da nossa igreja, que é uma pessoa maravilhosa, que tem um projeto de escolinha de futebol. E o Bernardo ama esse cara. Ele está até rindo ali, o João. O Bernardo ama o João. Fica com vergonha não, João. Então, o Bernardo faz futebol com o João e tinha um jogo amistoso lá com o João na sexta-feira. E o Bernardo, pai, desde 4 horas da tarde, o Bernardo já estava, pai, ó o horário do jogo. Ó o horário do jogo é só 6h30, Bernardo, calma. Beleza. E a gente está indo para o jogo e meu telefone, quando eu estou chegando lá, meu telefone toca. Que era a minha chefe lá, minha líder. Falei, pô, já fechei, já bati meu ponto. O que essa mulher quer? Eu tô com meu filho aqui no futebol, vai começar. Ah, vou atender. Atendi. Gabriel, oi. Ai, que bom que eu consegui falar com você. Olha, não tem muito tempo, mas eu tinha que te avisar. Segunda-feira, você precisa entrar no novo processo lá com aquele rapaz que você fez antes. Você foi aprovado naquela primeira fase e você vai conversar de novo com ele. Tá bom, obrigado. E sem gerar expectativa, queridos. Nenhuma. Porque eu tinha 2 pré-requisitos que eu não cumpria, mas eu esqueci aquilo que Deus já tinha feito na minha vida. E na segunda-feira eu conversei com aquele rapaz. E ele ficou tão impactado com aquilo que eu tinha falado para ele, que ele virou para mim e falou assim, olha, eu quero você no meu time. Eu vou dar um jeito. E mesmo assim eu não criei expectativa. Sexta-feira, a hora de eu ir embora para o Rio, eu doido para vir embora, aparece a minha líder, aparece meu regional, fala assim, quero falar contigo. Falei, tá bom. Reúne todo mundo. Daqui a pouco, irmãos, vem uma orquídea linda, branca, maravilhosa. E lá na minha empresa, quando vem uma orquídea, é promoção. E eu falei assim, será que é para mim? Será que é pegadinha? Será? E eu falei, Senhor, eu sei que Tu pode me direcionar para isso. E para a honra e glória do Senhor, eles deram o jeito deles. Porque Deus falou assim, ó, agora é a hora de eu pegar esse cara e colocar ele aqui. O processo que ele tinha aqui em São Paulo, ele cumpriu. E fomos. Eu não quero me alongar aqui até pelo horário, mas eu passei no processo, tendo pouco tempo na minha carteira. Eu já ganhei minha orquídea. Em novembro, eu já estou no Rio, trabalhando de casa e sendo presencial por algumas formas. Esse Deus é maravilhoso. Você pode aplaudir o nome dele? O que eu quis te dizer com isso tudo? Que não estava planejado, mas veio a calhar. Às vezes você está passando por um momento que você está triste, desanimado, achando que Deus esqueceu de você. A gente está falando sobre Elias. Elias caminhou 40 dias, né? Elias deixou o seu servo, ou seja, ele já estava com o pensamento de solidão ali. E ele falou, agora já era, já deu, vou entregar os meus pontos. E você vai lembrar que o texto diz que um anjo acorda e fala, come, bebe, que o caminho é longo. E Elias passa 40 dias andando e Elias vai para dentro de uma caverna. E você pode estar pensando, então Deus que direcionou Elias lá? Não. O que Deus quer dizer para você com isso nessa manhã é o seguinte, muitas atitudes que você toma, vai colher as consequências daquilo que você toma. E eu não aprovo que você esteja nesse lugar. Porém, eu não te abandono. Deus deu a provisão a Elias porque Deus precisava de Elias. E o texto diz que ele estava na caverna e ele começa ali e Deus fala assim com ele, ó, chega, sai da caverna que eu preciso falar com você. Deus não vai te proibir de fazer algo que você queira, mas Deus nunca vai te abandonar. Ele deu a provisão a Elias porque ele sabia, ele conhecia quem era Elias. E o amor de Deus, ele é tão grande,
que por mais que a gente tome atitudes erradas na nossa vida, Ele nunca irá nos abandonar. Ele fala para Elias, sai da caverna agora. Sai que eu quero falar com você, Elias. Ele começa a falar assim, Senhor, só eu fiquei, só eu que fiz, só eu que sou tal. E Deus fala para ele assim, Elias, você está com esse senso de julgamento que só eu fiz, que eu te abandonei ou que eu não estou te abençoando, porque você se desconectou dos demais. Tem mais de 7.000 lá que não se dobraram os joelhos e que não fizeram nada. Mas porque você não está pensando mais, você se desconectou, você tem um sentimento de julgamento. E você julga as coisas agora. Quem aí já teve que dividir algo com o irmão? Seja chocolate, seja alguma coisa. Você bota a régua, tem que ser igualzinho, né? Criança tem isso, é igualzinho. E muitas das vezes a gente acha que só criança que faz isso. Não, mas nós também fazemos. Quando a gente se desconecta do corpo. Quando a gente se desconecta por um momento ou por algo que aconteceu, você passa a falar assim, tá abençoando demais aquele lá, calma aí. O pedaço de chocolate dele é maior que o meu, por quê? Mas quando o seu é maior, você também não tem esse senso de julgamento. Então o que aconteceu? Elias achou que só ele servia a Deus. Olha, você pode estar passando por uma tristeza, você pode estar passando por um processo no seu trabalho, e você pode estar achando, Deus me abandonou, Deus não está nem aí para mim, Deus não está vendo essa injustiça que estão fazendo comigo, é só comigo, porque quando eu faço isso, acontece aquilo, porque se você quer ver, eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo. Chega de querer julgar. Igual a você, tem mais de 1.000 pessoas que acordam cedo igual a você, que pegam o mesmo trem que você, que conversam com as mesmas pessoas, que têm as mesmas dificuldades de relacionamento, que são perseguidos, que são ali orientados. Tem gente que nem emprego tem amanhã. Para de se desconectar e ter esse senso de julgamento que às vezes a gente tem. Por que que Deus não fez da primeira vez comigo? Porque Deus ele tinha algo maior preparado para mim. Mas eu preciso sair daquele lugar que eu me coloquei. Foi o que aconteceu com Elias. Ele fala, Elias, sai. E agora, tudo bem, Elias, você quer encerrar? Então encerra. Você quer parar? Então para. Só que você vai ungir agora 2 reis e vai lá em Eliseu, seu sucessor. Até quando a gente vai deixar, vai abandonar, nós temos que ter responsabilidade. Porque pessoas dependem de nós. Não é mais sobre o Gabriel. Essa palavra que eu estou trazendo aqui, ela está fazendo sentido para muita gente. E para outras talvez não. Mas a responsabilidade é, Senhor, a orientação vem de Ti? É para fazer isso? Não é? Queridos, eu tive o prazer de sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo. E quando teve a notícia de que eu iria voltar para o Rio de Janeiro, uma pessoa chegar do meu lado, começar a chorar e falar assim, olha, eu estou perdendo um baita colega de trabalho, um baita profissional do meu lado. Mas o que eu estou chorando é que eu estou perdendo um conselheiro espiritual. E eu olhei assim, eu fiquei meio... Falei, nossa, mas eu nunca preguei para essa pessoa. Mas às vezes que ela chegava no trabalho, doida para largar tudo, para desistir de tudo, eu falava para ela, calma. Fica tranquila, vai passar. Faz o seu. Faz o seu. E algumas semanas atrás eu tinha trago uma mensagem aqui. Não sei se todos vão lembrar de uma imagem de que dizia que aquele que trabalha de uma forma correta, ele precisa trabalhar com o rei. E tem um dedinho apontando para uma pessoa que é igual a todo mundo, só que ela está de cor diferente. E eu falei, calma aí, que eu vou pegar essa tela aqui. E mostrei para ela. Falei, olha aqui a tela. É isso que Deus faz. Deus ele está te vendo, é o principal interessado na sua alegria. É Deus. Não se preocupa, não tenha vida de comparação. Você vê TikTok e você passa para cima muito rápido com aquilo que você não gosta. Você muda de vídeo com uma forma muito rápida. Então você desacostumou a ter frustrações na sua vida. Você desacostumou a ter que ligar sua internet depois de meia-noite, esperar para conectar. Hoje no seu celular você conecta a internet. Porque hoje é tudo rápido.
e você não quer ter frustração. E falar de algo que te deixa triste, você não quer falar, você quer falar de algo bom. Alguém vai falar aí, poxa, o Flamengo perdeu tal dia. Aí o flamenguista vai falar, mas a gente ganhou de vocês em tal dia. Ninguém quer falar daquilo que te traz uma preocupação, mas é preciso falar. É preciso fazer com que as suas atitudes sejam direcionadas por Deus. Eu quero finalizar com você, só falando mais isso, e eu vou fazer uma dinâmica aqui. Então já estamos caminhando para o final, já não falei muita coisa do que eu queria, mas não tem problema. Davi teve uma postura de se aliar aos inimigos de Saul. E eles não aceitaram Davi. Não, a gente não pode aceitar Davi porque Saul quer matar Davi. Mas se Saul falar assim, Davi, vem para cá do meu lado, Davi vai se voltar de novo para o lado de Saul e ele é muito forte para combater a cada um de nós. Enquanto Davi fez isso sem a orientação de Deus, saquearam e levaram tudo o que eles tinham lá no arraial. Levaram tudo. E Davi, quando volta, ele entende. E ele fala assim, eu vou ler a última referência com você. Em 1 Samuel 37. 1 Samuel 37, Davi ele volta e fala assim, agora eu vou fazer do jeito certo. Então às vezes a gente se frustrou. Às vezes a gente se colocou num lugar que está nos dando tristeza. Então declarou Davi ao sacerdote Abaitar, filho de Amimeleque, rogo-te, traze-me depressa, Ofode, colete sacerdotal. E trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, olha o que ele fez, vendo aquela situação, o pessoal todo contra ele, porque ele abandonou ali. Perseguirei a esse bando de invasores? Outra pergunta, alcançá-los-ei? Olha o que a gente precisa fazer. Senhor, é para fazer? Se é para fazer, vai dar certo? Deus ele não deixa sem resposta, ele vai falar assim, ó, sim, persegue-os, porque certamente alcançarás e libertarás os prisioneiros. Às vezes a gente está preso em uma tristeza ou em uma situação em que a gente acha que Deus quis que a gente ficasse lá. Em nenhum momento Deus te colocou lá. Em nenhum momento Deus te colocou lá. Você que se colocou nesse lugar. E chegou o momento de você parar e falar assim, Senhor, eu estou aqui e eu me frustrei porque eu fui pensando nas minhas expectativas. Eu quero tirar essa tristeza de dentro de mim. E eu trouxe aqui algo para fazer uma alusão com você, é o seguinte. Nós temos aqui 2 acendedores, tá? Eles, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eles estão funcionando. Todos estão funcionando. E eles servem para diversas coisas. Mas a principal deles é acender. A principal coisa para que ele serve, ou para que ele foi criado, é para colocar fogo. É para queimar. E muitas das vezes, isso aqui é a nossa vida, tá? E ela está aqui. E você sempre funcionou muito bem. Você sempre acendeu, você sempre deu tudo certo. E às vezes vem a notícia triste na nossa vida. E às vezes vem o desânimo. E às vezes vem a vontade de parar. E às vezes vem até te submergir. E o que acontece com isso? Veio a dificuldade, veio o problema. E aquilo que antes funcionava, eu posso ficar aqui, ó. Não funciona mais. Aí você acha que acabou a serventia disso aqui. Não serve mais. Só que muitas das vezes, o que a gente não entende é que Deus ele faz o seguinte, ó. Ou cada um de nós, ele tem o fogo aqui, é só encostar, que ele vai funcionar. É isso. E às vezes você vai sair daqui com esse fogo, e você vai tentar de novo, ó, e não vai funcionar. Mas não acabou. Deus ele quer falar com você todos os dias assim, olha, vem que eu vou te ajudar. Pode vir que eu vou te ajudar. Você não vai parar de funcionar. Aquilo que te fazia ruim, aquilo que te fazia mal, não te faz mais. Então eu quero que você saia daqui hoje de uma forma diferente de como você entrou. Eu quero que você entenda
que o que Deus fez na sua vida até hoje não pode de maneira nenhuma anular ou ser menor do que aquilo que Ele ainda vai fazer na tua vida. Amém? Cadu também vai trazer um recado daqui a pouco, mas eu só vou orar com você. Quero que você fique de pé. Eu quero que você, de verdade, entenda aquilo que eu trouxe aqui para você. Você às vezes está na caverna igual Elias. E você está achando ou desejando o fim. E muitas das vezes você não quer o fim, você só quer que esse sofrimento acabe. É isso que você quer. Você não quer perder a sua vida, você não quer dar fim da sua vida, você só quer que esse sofrimento acabe. E você acha que fazendo isso vai acabar o seu sofrimento. Mas Deus, Ele hoje fala assim para você, ó, sai dessa caverna. Ele fala para você assim hoje, ó, sai. E você que está pensando assim, nossa, o fulano tinha que estar aqui ouvindo essa mensagem. Não. Se ele tivesse que ouvir essa mensagem, Deus colocaria ele aqui. Quem tinha que estar ouvindo essa mensagem sou eu e você, para que alcance essa vida que não pôde estar aqui hoje. A ideia é essa. É isso. Se você não está passando por nenhum problema, por nenhuma dificuldade, nenhuma tristeza, seja o acendedor amarelo na vida do verde. Ele está precisando, ele está ali exalando o gás, só que ele não tem a espoleta ali, né? Não tem aquela faísca para acender. Então seja você que está aceso a alcançar essa vida. E você que está aí, que é o acendedor aqui verde, que já desistiu, que acha que a água te fez perder a essência, que a água te fez você perder o seu objetivo, entenda que alguém que está do seu lado, se não tiver ninguém do seu lado, que Deus vai chegar com fogo e vai acender e vai falar assim, ó, vamos juntos fazer o nosso propósito. Pai, eu quero com que os meus irmãos aqui que tenham presenciado algo vindo de Ti, que eles sejam, Senhor, os verdadeiros adoradores da Tua casa. Senhor, eu não quero que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Aqueles que entraram, Senhor, talvez numa caverna, tentando se esconder, tentando sair, tentando tirar a sua vida, que ele venha cada vez mais saber que Deus nunca os abandonou e que supriu tudo até esse momento, mas que chegou a hora de sair da caverna, que chegou a hora de seguir a orientação de Deus, que chegou a hora de seguir o seu propósito e que cada vez mais, Senhor, Ele possa ser luz e Ele possa ser o fogo para os acendedores que ainda estão apagados. Eu te rogo, Deus, que Tu continue nos abençoando como sempre fez e sempre irá fazer, mas de uma forma sobrenatural, suprindo as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém.